Sejam bem-vindos ao MABcast, o podcast oficial do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Aqui exploramos a riqueza da arqueologia bíblica, mergulhamos na história e dialogamos com a teologia, criando um espaço de reflexão e de conhecimento sobre os textos bíblicos. Eu me chamo Igor, sou um dos historiadores do MAB e gostaria de apresentá-los ao meu amigo e co-host Pedro Henrique, nosso historiador e estudante de teologia. Opa, Igor, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo, prazer estar aqui no nosso MABcast. E acima de tudo, eu estou muito feliz que além de estar aqui não só com você também, né? Eu estou aqui junto com a minha amiga, parceira de trabalho, outra pesquisadora do MAB, a Marcela Eduarda, nossa mestranda do MAB também. Obrigada, Pedro. E hoje nós temos o prazer de estar com a professora doutora Christy Chadwick, que possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado em Religião pela Andrews University e doutorado em Arqueologia Bíblica e História do Antigo Oriente também pela Andrews University. Atualmente, ela é professora do Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, atuando principalmente nos seguintes temas: arqueologia bíblica, Antigo Testamento, cultura, religião e gênero na Bíblia. Professora, você quer dar um oi para os nossos ouvintes? Eu quero. Oi, ouvintes. Tudo bem? Estamos aqui para compartilhar esse momento juntos. Eu estou muito feliz com essa equipe aqui à minha volta. Gente, a gente fica muito mais feliz que todos aqui já foram alunos dela, né? E a gente permanece sendo, inclusive hoje. E o tema que a gente vai conversar está na seção dos livros históricos, que é uma das especialidades da PRO, ali o período do Ferro I, Ferro II, e trata, talvez, de um dos embates mais prestigiados e retratados em nosso imaginário ocidental. Os gregos, quando falavam desse tema, principalmente, lembravam de Aquiles e Heitor, ou de Teseu e o Minotauro, e os egípcios de Horus e Sete. E agora, quanto aos hebreus, aos israelitas, os leitores bíblicos, de que histórias nós estamos falando hoje, professora? Davi e Golias. Essa cena, essa história... E é muito mais próximo da história de Aquiles do que a maioria das pessoas percebe. Porque na época dos gregos, e isso é antes da formação da Grécia em si, né? Aquele estado que a gente conhece, estuda. Mas assim, eles tinham essa coisa de batalha por campeão. Então eles escolhiam campeões representantes de cada um dos lados, como a gente vê na história de Aquiles, para lutar só ele mais um, o que ganhasse, ganhava a batalha, a guerra, e o outro tinha que se submeter assim, inteiro, todo aquele outro povo, né? A gente sabe hoje que os filisteus vieram da região mediterrânea, então eles chegam em Israel pelo mar Mediterrâneo e eles vêm dessa cultura grega, eles têm muitas características, provavelmente, assim, os mesmos ancestrais da cultura grega. E é isso que eles estão propondo, uma batalha por campeão. Nossa. Escolhe um homem Já pra veio lutar. muita coisa aqui já. Eu e o Pedro, a gente está numa empreitada de ler A Ilíada. Aí o canto 1, 2, 3 é justamente... O terceiro canto especificamente, né, que a gente acabou de ler. Que o Pária vai lutar justamente contra o Menelau. E aí tem toda uma questão das divindades e o grito para chamar um representante para ver quem vai vencer a guerra e os outros vão embora, vão permanecer, quem vai ganhar as riquezas. Então, se a gente pensa, Homero está no 8º século antes de Cristo, né? 700 e pouquinho depois da época de Davi, de Golias. Ele está comentando de uma batalha que aconteceu antes ainda ali, né? Em torno do 10º século de Exato. Cristo. Então é isso, é dessa mesma época. Então, verdade. 10º século de Pro, e antes esse de Cristo. é o período do Ferro I, correto? Correto. Que se estende ali de 1200 a 1900. A 1000, a gente fala. 1090. Aí baixou de 1000 para 900 e pouco, aí você já entra no Período Ferro Ferro 2. II. É assim que a arqueologia data as eras, né? É. Ferro I, bronze. Isso. Você pode falar um pouquinho mais, Pro, sobre essa Então, datação? a classificação ela é baseada no desenvolvimento da tecnologia. Ela não significa necessariamente que no período do ferro todo mundo usava só ferro, né? O único período que funciona assim é o período da pedra. E aí todo mundo usava pedra. Mas quando você desenvolve os primeiros metais, que é o bronze, né? E o bronze é uma mistura do cobre com... Eu sempre esqueço outro metal. Mas o cobre com outro metal faz o bronze. Aí eles começam a usar o bronze, mas eles não param de usar pedra. Até porque a pedra lascada era muito eficiente, muito afiada, muito fácil de usar.
E aí, com o tempo, eles vão desenvolvendo a tecnologia agora para manipular ferro. E aí, quando eles têm a tecnologia para desenvolver, para manipular o ferro, tem os fornos que alcançam uma temperatura necessária, tem as combinações necessárias, aí eles começam a usar o ferro. Mas o bronze ainda é mais predominante, entendeu? Então, a gente classifica assim para acompanhar esse uso da tecnologia e para saber mais ou menos o período. E aí, esses períodos também são usados em outras regiões, mas os anos são diferentes, porque vai depender do desenvolvimento local. E no caso, os filisteus, eles eram especialistas nessa manipulação do ferro. Sim, e tinham mais acesso a ferro. Então, eles já têm um controle muito grande, mas não é só o controle, é ter acesso ao metal e saber manipular o metal. Vem parte de uma riqueza também. E isso explica também por que os israelitas, no capítulo 17, eles estão com tanto medo do que os filisteus estão trazendo, apresentando para eles nesse contexto de batalha. Exato, porque eles estão usando armas de ferro. E a gente vê a palavra se repetindo um pouco na descrição das coisas que Golias tem. Se bem que ele também está usando bronze. Então, a gente vê que você não para de usar um para começar a usar o outro. O ferro tinha tanto valor nessa época que se fazem joias de ferro também nessa época. Sabia disso, Pedro? Não. Nem eu. Pro, tem algum texto em especial que a gente vai olhar nesse episódio, que a gente vai examinar, pra gente ter algumas lições históricas, arqueológicas, teológicas? Tem algumas coisas que eu queria enfatizar aqui que eu acho legais. Uma delas, essa ideia também do ferro e do bronze. A diferença principal é que o ferro é muito mais duro do que o bronze. Então, se você pegasse uma espada de ferro e tivesse um duelo com uma espada de bronze, a espada de ferro vai quebrar a espada de bronze. Ela não vai aguentar a força do ferro. E essa é a característica do bronze. O bronze quebra facilmente. E aí a gente percebe que eles têm esse equilíbrio. Então, por exemplo, Golias tem provavelmente uma espada de ferro e uma lança com ponta de ferro. Mas aí tem muitos detalhes que, por exemplo, aqui a ponta da sua lança, no verso 7, 600 ciclos de ferro. E o ciclo é uma medida, tá? É um peso, entendeu? Não é um material. Então, ele está dizendo que o peso só a ponta da lança era 600 ciclos. Um ciclo nessa época tinha aproximadamente 11 gramas. Então, a gente está falando aí de... Uns 6, 7 quilos. 6, 7 quilos. A gente tá... Excelente resposta. Eu travei na matemática aqui. A gente tá aqui, né, eu também parei, assim. em 1 Samuel 17, Isso. Versículo 7, né? 7. Certo. Então, em torno de, 6 quilos? 6, 7 quilos. A ponta? A ponta da lança dele. E há uma discussão muito grande em relação ao tamanho desse gigante. Quem que é esse Golias de Gate, Pro? Gate era uma cidade filisteia? Sim. Gate é uma cidade filisteia. Os filisteus, quando invadiram Israel, eles invadiram pela costa. Eles vêm do Mediterrâneo e trazem até algumas práticas de cultura mediterrânea, de cultura, assim, aquela cultura pré-grega, sabe assim, talvez eles sejam parte do mesmo povo que no fim desenvolveu a cultura grega como a gente conhece, que está assim no seu auge no século V a.C. Okay. E ele faz parte de uma dessas cidades. Outras passagens bíblicas falam que ele tinha irmãos e que os irmãos dele também eram gigantes. Que foram derrotados pelos os valentes de Davi, Os né? valentes de Davi. E uma das características que eles dão para esses gigantes é que eles tinham 6 dedos na mão e no pé. E isso é uma característica de gigantismo. Então, pessoas que crescem muito, ficam muito grandes. Se não me engano, é acromegalia, o nome técnico, né? Eu não sei o nome técnico. Mas eu acho que é algo Se assim. você- Gigantismo, vamos colocar assim. A gente E pode eles- pedir para os ouvintes corrigirem nos comentários. Coloca aí nos comentários, por favor. Terminologia correta. Mas essa descrição aponta justamente para essa condição. E essa condição tem essas características. Então, a pessoa fica mais alta do que o normal. Tem ossos maiores que o normal. Não para de crescer. Então, continua crescendo lentamente, mas vai, sim, aumentando. Mas eles também são muito pesados e muito lentos.
né? Com o passar do tempo. E uma voz muito profunda, que é interessante, porque aí ele vai e faz esse grito, né? Pra fazer essa proposta. Uma voz muito profunda. Faz parte do... A voz deles fica grossa. Interessante, interessante. Então a gente tá encaminhando pro embate, né? Entre Davi e Golias. Como é que... E o desafio? O desafio é legal também, porque ele vem dessa cultura mediterrânea. Vem a mim? O fato dele estar representando, né? Dele ser um campeão. Ele é escolhido para lutar só ele. E a proposta é, escolhe um homem para lutar contra mim. Quem ganhar, o outro povo inteiro vira servo. Então, quem for derrotado, vira servo. Lembrou, seja, alguma história? Então, agora, por você ter me falado, né, antes dessa conexão com os gregos, me lembrou muito o que a gente acabou de ler. Eu acabei de ler semana passada o terceiro conto da Ilíada. Então, você tem esse encontro de Pária chamando Menelau, os dois, e é exatamente esse embate, né? Quem perder, aí você fica com a mulher, né? Porque é uma disputa por causa de Helena. Helena de Troia. E aí, quem ganhar, fica com ela e fica com toda a riqueza lá do povoado, né? Então, isso me lembrou muito agora que essa conexão, né? Se for dessa cultura muito próxima, faz muito sentido. Então, essa história que agora vem na minha cabeça depois de você ter falado. Eu não sei se tem outra história que você estava conectando. Era essa mesmo. Porque você vê essa guerra, chama guerra por campeão, ou guerra por escolhido. Você escolhe alguém que representa o povo. E é uma coisa que não necessariamente você encontra em outras culturas, então, mais ali da Mesopotâmia, então. Não, ela vem mais do Mediterrâneo. A gente não tem evidência dela em outras culturas orientais. Pro, e nesse caso aqui, 1 Samuel 17, no caso, a pessoa mais bem preparada, né, eu imagino, seria o próprio Saul. Porque a gente tem um gigante de um lado, e do outro lado a gente tem a pessoa que é mais alta do povo de Israel. A gente tem a pessoa que aparentemente é Saul, né, aquele que foi pedido. Parece que é a pessoa que é escolhida por Deus para direcionar ou para representar o povo. Mas o que acontece com Saul nesse episódio aqui? Tem muito mais paralelos entre Saul e essa posição com Golias do que só essa da altura, certo? Então, o gigante dos filisteus está chamando um homem para a batalha. E Israel tem um gigante, que é Saul, que é o rei. Que fica acima de todos os ombros, né? E, além disso, o trabalho, o chamado de Saul é relacionado aos filisteus. Se a gente volta lá no capítulo 9, a gente vê que Deus fala o seguinte para Samuel quando o Saul está para chegar. Verso 16. Então, 9, verso 16. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da tribo de Benjamim, o qual ungirás por príncipe, né, líder sobre o meu povo Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo. Então, se a gente lê com a expectativa do capítulo 9 e a gente vê um desafio desse tamanho dos filisteus, a gente espera Saul. E é um desafio, né? Como foi colocado esse negócio de batalha, né? Com proporções de acabar com tudo. De vitória total. Vitória total. Quem ganhar, ganhou, o outro povo se submete. Entendeu? E tem mais, o próprio texto começa a incentivar essa ideia e vai criar paralelos aqui no capítulo 17 entre Saul e Golias. Então, por exemplo, no verso 4, eu acho, no hebraico, eles usam uma palavra para descrever quem era Golias, que tipo de guerreiro era Golias, que é o homem do meio. Que pode ser uma relação ao fato dele sair e ficar no meio entre os dois exércitos, chamando para a batalha. Então, pode ser uma expressão que exemplifique campeão, tá? O homem do meio, ele vem do meio. Só que homem do meio em hebraico é filho do meio. Ben, que é meio. Beinaim. Ish, Beinaim, homem do meio. E Beinaim é muito parecido com Benjamin, que é Benjamim. Exatamente. Então, Golias é Beinaim, Ish Beinaim, e Saul é Ish Benjamin. Ok. E eu lembro que uma das primeiras coisas quando eu li a história de Saul, no hebraico, me chamou a atenção que o primeiro título que ele recebe é Nagid, que é um título, por assim dizer, de provisório, de um líder que tem uma missão específica, um príncipe, que às vezes também não tem conotação hereditária.
Então, ele tem uma missão, né? Saul, ele tem uma missão já preparada, né? Desde o capítulo 10, 11, mas aqui parece que no capítulo 17, cadê ele, né? Ele ouve o desafio e não faz nada. E ele age como se não fosse com ele. E não é a primeira vez que ele faz isso. Já no capítulo 10, tem um momento que Samuel fala para ele, você, quando chegar em Gibeá, onde tem a guarnição dos filisteus, faz o que vier à mão para fazer. E ele chega lá e não faz nada. E aí o tio dele pergunta, onde você estava? Eu fui procurar jumentas. E o que aconteceu? Eu encontrei Samuel. E o que Samuel falou? Que as jumentas tinham sido encontradas. Então, assim, você fica naquele suspense de algo que ele não fez. Aí surge uma guerra com os filisteus, que é o estopim é as ações de Jonatas. E em Gibeá ele ataca a guarnição dos filisteus. Exatamente aonde Saul estava naquele momento, no capítulo 10. Então, Jonatas toma as iniciativas 2 vezes que era para ele tomar. Uma nesse capítulo, acho que é o 13 ou o 14, e a segunda vez quando ele fala para o escudeiro dele, vamos lá dar uma olhada nos filisteus, ver o que acontece. Então, e Saul é passivo. Saul não faz. E aqui, de novo, Saul está aqui parado. E agora? Quem vai fazer? Existe um outro paralelo que a gente só vê mais para frente, quando Davi chega, mas é porque ele pega a sua armadura e oferece para Davi, descreve a armadura de Saul. E quando descreve a armadura de Saul, ele tem paralelos com a armadura de Golias. Ele também tem um capacete, ele tem uma couraça, ele tem a espada. Então você vê que o texto está jogando os paralelos, né? E ele vai falar para Davi, você é moço, jovem. Ele é guerreiro desde que ele era jovem. Nossa, então o suspense aqui para essa batalha deixa Saul de um lado, né? O silêncio dele, o aparente silêncio, embora eu lembro que uma vez Maquiavel fala que ele foi um bom rei pelo fato de ele dar as armaduras, né, a um dos seus generais, que seria Davi. Mas nesse caso aqui, Davi parece que é a pessoa mais aleatória possível para estar realizando esse combate. Como é que professora, como que Davi é caracterizado até esse capítulo aqui, Pro? Você tem 2 tipos de descrição de Davi. Você tem uma descrição de Davi na boca de um servo de Saul, que vai falar para ele, sabe, tem um rapaz que eu ouvi falar que é assim, assim, assim. Mas a descrição que ele dá é uma descrição bem completa e que provavelmente não é uma descrição, é uma descrição que vem da boca divina, tá? Então você está falando de Davi no seu potencial total. Você não está falando de Davi naquele momento histórico. Se Deus olhasse para você agora e descrevesse você, ele não vai descrever só você agora. Ele pega o todo de você, o que inclui o seu passado e o seu futuro. Então, ele pega todo o seu potencial futuro e consegue jogar nessa descrição. Então, talvez ele descreva a gente como alguém estudado, confiante e características que vêm com o desenvolver do tempo, né? Essa confiança acadêmica, essa mente estratégica, inteligente, autor de vários livros. Não escreveu ainda, mas Deus sabe todo o seu potencial. E eu falo isso porque na descrição diz assim... Qual versículo é esse? Esse é no capítulo 16, o versículo 18. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Homem de guerra não tem como ele ser porque ele não tinha idade para ir para a guerra. Entendeu? Ele era muito jovem. A lei hebraica dizia que você tem que ter no mínimo 20 anos para ir para a guerra. Calculando o número de irmãos e tudo, né? A gente calcula que as pessoas na época tinham um filho por ano, tá? Sem anticoncepcional, sem nenhuma prevenção. Então, ele tem 7 irmãos. Os 3 mais velhos estão na guerra. Então, os 3 mais velhos têm 20, 21 e 22. Idade. Necessariamente, acima de 20, era regra, todo mundo tem que ir.
você vai ser chamado para ir para a guerra. Então, 20, 21 e 22. Aí você conta para trás, você vai chegar em Davi com 15 anos. Nessa época. Muito novo. Uhum. Então aqui a gente tem uma visão profética, de fato, sobre quem ele é. Agora só um parênteses. Arqueologicamente, a gente tem alguma evidência de que Davi existiu? Tem. Porque, Isso foi debatido muito tempo. porque eu acho que é algo muito recente, não é? Sobre essa... Recente historicamente falando. Recente arqueologicamente falando, né? Isso, Tipo, isso. década de 1990. Isso, exatamente. Sim, a gente tem. Se debateu muito porque ele parece um rei muito idealizado, né? Heróico, fânico. Os seus valentes. Muitas pessoas fazem paralelo entre a história de Davi e a história do rei Arthur. Né? Então, só que hoje em dia a gente já tem várias evidências da presença de Davi histórica. E a que quebrou, né, Mais conhecido, as águas, né? sei lá como é que fala assim, o divisor de águas, Uhum. né? Foi a Estela de Teldã, que foi encontrada, e que é uma inscrição escrita pelos inimigos de Israel. Ela é datada do século IX, ou seja, no máximo 200 anos, talvez menos, da época de Davi. E ela diz que os reis arameus conquistaram o território de Davi. Então, eles conquistaram parte da casa de Davi. E casa de Davi é uma expressão que significa dinastia. A gente vê isso em 2 Samuel 7. Quando Deus fala para Davi, você vai construir uma casa para mim? Não. Eu vou construir uma casa para você. E a casa que Deus está falando é a dinastia dele. Então, isso é um nome real da dinastia. Que dinastia? É a dinastia de Davi. Então, eles estão se referindo àquele território como território da dinastia de Davi. É a sua descendência, né? E é muito próximo do período histórico em que Davi viveu. E tá na boca do inimigo, entendeu? Não é uma referência só ao personagem também, mas a reverberância que o personagem tem Aham. na zona, né? Que é bem interessante. Então a gente tá lendo o preparo, né, desses dois combatentes. Agora entra um pouquinho sobre quem Davi era. Tem uma vírgula só, que eu acho, porque o texto ele começa com tanto quanto descrição geográfica também, né? Isso. Uhum. E eu não sei, quando eu ficava vendo, tem alguns nomes geográficos que pra mim não sei quanto que fazia sentido quando eu lia mais novo, então não sei se isso quanto que isso é importante pra narrativa. Não é tão importante para a narrativa no sentido de vai alterar a nossa interpretação, nem interpretação teológica, mas é um lugar localizável. Então, quando você visita Israel, você pode ir lá, você vai ver os dois montes e você vai ver o vale no meio. Aí um povo estava de um lado, um povo estava do outro, e teoricamente... Eles acampam no alto dos pequenos montes, Uhum. mas a batalha se daria no vale, no meio. Já esteve por lá, professora? Já, Que legal. já. E quando você, vamos dizer assim, é bem distante o local que... O monte para o outro, onde o povo se via, né? Uhum. E onde, Dava teoricamente... pra eles se verem e você... não é... Ai, muito longe, é tão relativo. É verdade. Uma das medidas que se fala assim, os acampamentos vão estar a uma distância maior do que o alcance de uma flecha. Aí isso é meio que uma regrinha militar geral. É importante, né? Tá distante de uma flecha. Importante. Então, essa distância mínima. Mas Golias sai de lá e vem pro meio, Pra o que poder- também significa que ele tá num lugar seguro. Ele não vai se expor para tomar uma flechada. Seguindo a narrativa, agora a gente vai encontrar a motivação de Davi. De onde que surge essa motivação? O que ele queria fazer nesse combate? O que ele queria representar? Uhum. Então, Davi, ele tá representando a visão e a perspectiva divina do que está acontecendo na Terra. Por isso que o tamanho dele não importa, a experiência dele não importa. Porque ele não está vendo as coisas com olhos humanos. Ele está vendo as coisas da perspectiva divina. Então, quando ele chega, ele acha uma afronta. Esse filisteu está falando contra os filhos de Israel como se eles fossem o povo de ninguém, digamos assim. Aliás, o filisteu chama eles de servos de Saul. Vocês não são só os servos de Saul? E Davi muda o palavreado, né? E ele vai falar, você está desafiando o exército do Deus vivo. Então, Davi enxerga e acredita com toda a sua fé nessa realidade. A gente também tem uma questão em relação aos combates dos deuses nesses conflitos, arqueologicamente falando, né?
a impressão que eu tenho das literaturas é que quando você tinha um exército contra o outro, ali você também tinha uma disputa de uma divindade contra uma outra divindade, segundo a perspectiva, a cosmovisão dos povos antigos. Exatamente. Então aqui a gente vê um Deus, o Deus de Israel, contra possivelmente um Deus aí filisteu, né? Que no caso não é mencionado, né? Isso. Mas o deus filisteu, mais conhecido na Bíblia, é o deus Dagon. Deus Dagon. E vai ter paralelos que vão mostrar que a gente vai ler essa história também com o deus Dagon em mente. Mas eu chego lá daqui a pouco. Agora eu fiquei curioso. Então vamos avançar, pronto. Pera. Agora eu Vamos fiquei falar um curioso. pouco mais... Eu queria falar da funda, Dos fundeiros? dos fundeiros. Porque as pessoas acham que Davi chega lá embaixo com estilingue, né? Então, É o que contaram pra mim quando eu era criança. então, pronto. Eu Porque vi, a música que a gente canta e uma pedrinha pôs na funda, uma pedrinha. então eu vi um relevo de Senaqueribe e eu vi que no relevo de Senaqueribe tem uns fundeiros lá. Como que era essa questão na guerra? Você tinha a cavalaria, você tinha a infantaria e você também tinha a artilharia. Uhum. É nesse... E eles fazem parte da artilharia. Ah. Junto com os arqueiros. E o alcance da funda era mais distante, maior do que o das flechas, justamente baseado nesse relevo. Eu li algo Assírio. parecido, chegava a quase 200 metros. Eu Procede? não lembro de... Números não é comigo nem com o Pedro. Acho outra pessoa pra falar de números. Mas é algo parecido, algo parecido. Mas é... 180 metros. Então, algo os assim. fundeiros ficavam atrás dos arqueiros. E o dano que uma pedra de funda pode fazer é incrível, assustador. Então, assim, a gente lê essa história e essa é uma das coisas que a arqueologia me ajuda a entender a Bíblia melhor, que eu acho que ela é uma ferramenta hermenêutica. É o fato de que a gente lê e pensa a nível nosso. Um menino de 15 anos vai ter, no máximo, um estilingue, Pra matar passarinho, uma né? arminha de chumbinho. Para o que é visão hermenêutica, para quem não conhece essa terminologia? Então, é interpretação. Então, como é que eu vou entender essa história corretamente se eu não entendo o valor de uma funda? Parece que isso aqui é uma brincadeira de criança. E a funda não era. A funda era uma arma e uma arma séria. Tanto que, se você lê a descrição de como Davi se prepara para encontrar com Golias, essa descrição é muito importante, porque ele esconde a funda. Ele vai pegar a funda. Primeiro ele pega as pedras, né? E ele põe no alforje. E ele pega umas pedras na beira de um riacho que tem ali, que são pedras arredondadas. Ou seja, ele tem o cuidado de escolher pedras com aerodinâmica. E ele pega pedras, a gente também imagina a pedra de funda como uma pedrinha, né? E, na verdade, ela vai ser do tamanho de uma bola de golfe. Então, elas eram bem maiores. E aí ele vai pegar 5 pedras. Mas ele põe no alforje. E na mão, quando ele está se aproximando de Golias, ele tem só um cajado. Ou seja, ele escondeu a funda. Ele está usando uma tática de guerra. Que é esconder a funda e mostrar o cajado. E a reação de Golias é... Que é isso? Esse moleque tá vindo lutar comigo com pau? E lembra uma outra história da Bíblia, né? Tem a história da Bíblia também de um benjamita que vai tentar ter um combate e vai esconder a sua arma, né? O rei Eude Eude. com... Qual é o nome do rapaz? Não, O rei- Eude é o rapaz. Eglon, é o rei. Eglon Isso, é o isso. rei. Eude, que ele vai colocar a arma no lado diferenciado que normalmente Porque se revista para poder ele esconder. usa a mão esquerda. Ele usa a mão esquerda, porque ele é um benjamita. Exato. É. E o benjamita também é importante para a sua própria história da funda, né? É. Então ela já aparece no texto bíblico anteriormente, né? Aparece. Então, a funda era a arma de especialização dos benjamitas, que atiravam a funda com a mão esquerda e com uma mira impecável. Então, diz assim, eles acertavam um fio de cabelo. Isso está no próprio texto bíblico, né? Se não me engano, em Juízes? Tá em Juízes. Em Juízes. Em Juízes. E Saul Aí era um é- benjamita, né? Hã? E Saul era um benjamita, né? Então, outro paralelo entre Saul e Golias, na verdade. Por quê? Porque a arma que derrota Golias é a arma dos benjamitas. E aí você tem Saul oferecendo outras armas para Davi. E esse é outro ponto na história que a gente lê e que a gente fica assim... Ai, Davi era tão pequenininho, né? Que não cabia na armadura. Ele nem cabia, era muito grande, ele não conseguia, né? Só que a resposta dele para Saul é mais do tipo assim, eu não estou acostumado
com estas armas. Entendeu? E não era uma questão infantil, a gente vai ver pelo resto da história, não é uma questão infantil, é uma questão, e aqui tem uma importância muito teológica nessa fala dele. Porque Davi não luta com as armas de Saul. Porque Saul luta com armas humanas. Saul não consegue ver a batalha da perspectiva divina. Saul não consegue ver que Deus vai ganhar porque Deus é mais poderoso. Ele só vê Golias. E para lutar contra Golias precisa de espada. Então ele oferece uma espada para Davi. E Davi pensa assim, toda a vibe de Davi eu não preciso de espada para lutar com esse cara. E aí você tem uma evidência, por falar em espada, maior ainda, que Davi vai usar uma espada para derrotar Golias. E ele não vai ter problema nenhum usando ela. Então não é uma questão de tamanho, não é uma questão de peso, né? Cara, você cortar a cabeça... A gente tem histórias da época do rei Henrique VIII da Inglaterra, que ele decapitou todas as esposas dele. O maior medo é que você não conseguia decapitar a cabeça de uma pessoa com uma machadada. Tinha que ser 2 ou 3. E que era muito dolorido. E diz que a Ana Bolena, uma das esposas dele, mandou trazer um espadachim da França, que disse que conseguia fazer com uma só. E a gente está falando de cabeças de mulheres. É um especialista. Então, a força que Davi tem que ter para pegar a espada de Golias, usar a espada de Golias e de um corte só cortar a cabeça dele, o problema não era o tamanho dele e da armadura de Saul. O problema era o princípio por trás. As armas que Saul oferece, que não são as mesmas armas de Davi. E depois Jonatas oferece as armas. E já serve nele. E ele porque Jonatas aceita. luta com a mesma filosofia, digamos assim, de Davi. Exato. Avançando na leitura, agora a gente vai para o conflito? Vamos. Eu queria pegar a partir do verso 41. Então, assim, o 40 a gente já resumiu, porque ele tá com um cajado na mão, pegou 5 pedras, pôs no alforge e lançou a mão à funda, né? A funda podia ser carregada enrolada no braço, já pronta. Mas ao fazer isso, ele chama atenção para o cajado e não para a funda. Então, eu quero mostrar para vocês que Davi tem uma estratégia específica. E dentro dessa estratégia específica está inspiração divina. Então, Deus está guiando Davi exatamente no que vai acontecer. Tá? Então, não é assim dizer que ele corta a cabeça porque surgiu uma oportunidade. A gente vai ver que estava tudo no plano. Então, o filisteu ofende Davi, verso 43. Eu sou algum cão para vir contra mim com paus? E ele fica até irritado, né? Aí ele diz assim para Davi no verso 44. Vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aqui está a filosofia de Davi. Aqui está porque as armas de Saul não servem para ele. É tudo que você resumiu, parece que está aqui, né? Eu não vim com você, com o que você tem. Com espada. Eu luto em nome do Deus de Israel. Ou seja, a batalha dele. Verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, número 1. Tirar-te-ei a cabeça, número 2. E os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, antes de Davi correr para o embate, ele já sabe que vai cortar a cabeça de Golias. E ele não levou a espada. Ele já sabe de onde ele vai tirar a espada. Ele consegue olhar para a batalha, como eu falei, com a visão divina da batalha. E ver exatamente o que vai acontecer. Não é a pedra que mata Golias, é a espada. Interessante, ele tem a noção disso no próprio diálogo, né? É um menino de 15 anos diferenciado, Bem realmente. diferenciado. E aí, então nós continuamos, então. Tem toda essa troca de diálogo, né? E depois já vai diretamente pro embate? É. E aí eles vão correr em direção ao outro.
Tem um encontro, tem um choque, então. Tem, porque tem assim, olha. Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, verso 48. Esse se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Então, assim, é aquele momento que é assim, representado bem no filme, né? Tem aqueles gritos de um lado e de outro, e de repente os dois saem correndo ao encontro. E o que acontece no meio desse caminho acontece em segundos. Bem combate de samurai, parece de filme, né? Super rápido. Outra coisa interessante, Davi estava com cajado, né? Então, o cajado estava ali para... Também é estratégia. Então, o cajado nem é uma arma que conta, né? Mas o cajado, para ele lutar contra Golias com um cajado, ele não pode jogar o cajado em Golias. Então, ele tem que chegar perto de Golias para usar o cajado. Então, Golias se prepara para uma guerra Corpo a corpo, com proximidade. Mas ele tem escondido uma arma projétil de distância. Então, eles saem correndo, Golias tem certeza que vai chegar nesse moleque e cortar ele na metade. Cria essa expectativa Entendeu? no outro. O cajado desaparece no meio da corrida e ele, em segundos, tira a pedra, põe na funda, atira e acerta. E Golias não tem uma chance. Ele nunca teve, não ia ter essa chance de chegar perto de Davi, porque Davi já tinha planejado que ia acertar ele de longe. Nossa. Mas, uma pergunta. Aqui no verso... no verso 5 do capítulo 17, fala que ele trazia na cabeça um capacete de bronze. E essa pedra pegou no capacete, pegou na testa e no capacete? Como a gente entende isso? Então, a pedra não foi suficiente para matá-lo, né? E a gente tem várias opções. Ele pode ter se tornado sobreconfiante acima, né? Porque Davi estava vindo para ele com um pau e tirou o capacete. Essa é uma das teorias. Mas mesmo se ele tivesse com o capacete, a pedra de funda teria... Perfurado. Não precisava, né? Só precisa amassar para dentro da cabeça dele. O capacete de bronze. O capacete filisteu, então, ele cobre, vamos dizer, a testa. Sim. Necessariamente. Tem imagens interessantes de capacetes de filisteus, eles eram chamados pelos egípcios de povos do mar. E você tem desenhos egípcios mostrando eles, e o capacete tinha um negócio mesmo que descia aqui pelo nariz. Se você vê capacetes também dessa era pré-grega, também tem isso. Só que não adianta, aquilo é bom, aquilo te ajuda com uma flecha, aquilo não te ajuda com uma funda. Tem vídeos interessantes no YouTube mostrando como é que a força da funda funciona. Para vocês terem ideia, uma funda atirada com força, ela pode estourar pedras de uma parede. Eu já vi um anacronismo, né, que seria como se fosse um tiro de calibre 45. A potência da funda, né? Ela tem muito poder. Interessante. Eu já ouvi, né, de uma professora falando, a Susana Schwartz. Ela tem um programa no YouTube, que é uma palestra, basicamente, que ela está falando por que a arqueologia bíblica... Por que ela gosta tanto da arqueologia bíblica, né? Então, por que ela faz trabalho como arqueóloga. E ela vai basicamente desenvolver, sua parte principal é sobre as moedas de Bar Kokhba. Mas antes ela começa conversando ali junto com o rapaz que está entrevistando. E ela vai falar basicamente, principalmente sobre essa história. E ela vai trazer uma coisa que eu achei interessante. Eu não sei o que é, por isso eu estou trazendo aqui para poder saber o que você acha, professora, sobre isso. Não sei se já ouviu ou não. Mas ela vai falar isso, né? Como que o capacete dos filisteus é coberto na testa. E aí ela fala assim, né? Então, é meio complicado, né? Que algumas pessoas podem chegar aqui e elogiar, viu aqui, ó, cobre na testa. Como é que pode ser que realmente acertou? Mas aí ela vai pegar, né? E ela vai, quando tá ali descrevendo a armadura de Golias, ela disse então, que começa aqui, né? No versículo 6. Também trazia grevas de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E ela vai dizer que a palavrinha que está aqui, né, que é a palavrinha mitzhol, é exatamente a palavra que depois aparece para a testa de Golias no versículo que a gente acabou de ler, né, 40 e pouco. Então, que no hebraico seria frente, não necessariamente testa. Ela falou que no hebraico moderno hoje se utiliza como testa essa palavra, mas que no hebraico antigo se utiliza como frente, fronte. Contudo, o único outro lugar que a gente vê essa mesma palavra na descrição da armadura de Golias seria na parte das pernas. Então, uma possibilidade que ela traz é que a pedra então não teria acertado na testa,
em si, né? Mas na frente, essa frente seria na junção da armadura da perna, né? Na junta, onde não teria uma proteção em si, e aí ele cairia para frente. É uma possibilidade dentro do texto, não sei. Mas assim, eu acho ainda que foi na testa, Uhum. pelo que fez, mas que realmente uma pedra de funda teria força para acabar com isso. Eu fiquei bem curioso agora pra poder ver vídeo da internet de Da comparando. funda, né? Sei lá, ele acertando uma outra pedra, acertando um carro pra poder ver o... Porque, sei lá, falar de número, como eu já disse aqui, eu não sou muito bom com número. Então, falar, funciona 200, sei lá quantos quilômetros por hora. Na minha cabeça não... Agora, ver deve ser um tanto quanto interessante aí pra quem estiver ouvindo, talvez enxergar, né? É uma boa. Tem um aluno meu que fez uns testes. Ele fez uma funda, ele olhou os vídeos, Oxi. fez a funda, aprendeu porque a funda tem que ser feita de acordo com o tamanho do braço da pessoa. Ela é específica, ela é a medida da pessoa. E eles estavam treinando no laranjal, pegando laranja e jogando, sabe assim, atirando A com laranja funda. é Era a pedra. Por causa do tamanho também. Uhum. E ele fazia, jogava e estourava a laranja todinha Nossa. no que acertava, assim, tipo, explodia a laranja. E o barulho. Potência, né? Um aluno de teologia. Aqui. O cara sabe fazer uma funda, olha só. E usar. E usar a Trouxe funda. na sala de aula e Diferentemente. mostrou pra gente. E o rapaz... Fazia as bolinhas de papel, né? O rapaz tinha habilidade, então. Tinha. Acho que eu vou pedir pros meus alunos um trabalho desse, né? Eu acho é um Trabalho prático. É um bom A trabalho gente vai pra... ter 2 avaliações, matéria. uma prova, e vocês vão ter que treinar como atirar a funda. Quem acertar... Quem você tá na... A gente põe os números, né? Nota 1, 2, 3, 10 se acertar no meio. Detalhe que essa ideia vem pra mim, que vou fazer a matéria esse semestre. Esse Exato, semestre. acho- Ela vai ter uma vantagem agora, porque ela vai treinar o resto do mês. Você já sabe disso na frente. Mas não tem mais laranja. Pro, do texto, você tem mais algum paralelo, alguma conclusão que a gente pode tirar dessa narrativa do capítulo 17? Tem, eu vou aproveitar uma coisa que o Pedro falou. Que ele caiu pra frente. Então as pessoas não percebem isso. Mas antes da cabeça dele ser cortada, ele caiu pra frente, sabe? As pessoas assumem que a pedra bateu com tanta força que empurrou ele pra trás, mas ele estava com todo aquele momento correndo para frente. Então, quando acerta na cabeça dele, ele cai pra frente. Ele tá em movimento, né? É. E aí diz aqui que ele caiu com a cara no chão. Entendeu? Com o rosto em terra, verso 49. E aí Davi vai até ele, toma a espada dele, corta a cabeça dele. E é aí que entra o paralelo dos deuses também. Em 1 Samuel 4, eu acho, 5, a arca de Deus é levada pelos filisteus, no capítulo 4. No capítulo 5, ela entra na casa de Dagon, o deus O principal. Deus filisteu. E o que acontece? Enquanto ela está lá, na madrugada do dia seguinte de que ela entra lá, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. Então, Dagon cai de frente. E a cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Quando Golias morre, ele cai prostrado. A cabeça dele é cortada. E aí você tem esse paralelo com o capítulo 5, quando o deus Dagon foi derrotado pelo Deus de Israel e a arca. Então, justamente como ele desafiou a Deus, ele está no lugar do Deus dele. Nossa. Então a gente tem um paralelo aí que reforça a vitória de Deus, não somente sobre a divindade, né? Mas também sobre o próprio filisteu. Porque a ideia não era qual era a força das pessoas lutando. A ideia era qual é a força do Deus lutando. Querendo ou não, isso era uma batalha cósmica. Isso era uma batalha entre deuses. Uhum. É Deus que luta. E é isso que Davi consegue ver. Até um detalhe, às vezes, quando eu explicava para as pessoas que Golias caiu para frente, muitos perguntavam assim, mas que diferença faz? E quando você entende exatamente essa situação, esse paralelo, você fala assim, tá vendo como faz diferença ele cair para frente? Porque ele caiu prostrado diante do Deus de Israel, não diante de Davi. Então, é muito bonito como que os escritores, né, bíblicos, eles conseguem, com, sei lá, algo muito pequeno, dar um detalhe que é importante pra gente, né? Então,
não necessariamente no texto, né, você vai ter essa referência direta do Deus de Golias, né? Mas nessa pequena passagem no diálogo que você estava falando antes, né, que conecta, né? O filisteu, quando chega para Davi, vai dizer: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E é depois a resposta de Davi, né? A gente vê Davi respondendo, né, que ele vai contra Golias, não em nome do povo, não em nome de Saul, mas em nome de Deus, né, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Ele se coloca numa posição de instrumento, né? Não é ele que está indo contra Golias. Golias está indo contra Deus e Davi vai ser simplesmente usado por Deus para resolver, né? E essa é a perspectiva de Davi. Davi consegue olhar as coisas à volta dele, a realidade dele, da perspectiva divina. Que é uma coisa, assim, pessoalmente muito difícil. Eu me sinto muito pequena. Menor do que Davi. Davi era realmente grande e forte. E desde cedo, né, Pro? É algo que pode ser palpável para os jovens, né? Assim como era para Davi. Uhum. Que legal. Isso, eu lembro muito da sua aula, professora, de históricos, né? Que você... É uma coisa que vai um pouco além desse capítulo em si, né? Mas você sempre reforçava essa diferença de Davi e de Saul, principalmente nessa questão da visão, né? De ver. Uhum. Então você tem um que vê com os olhos de Deus e um que vê... E o texto dá muito essa impressão, né? Sempre repetindo a palavra, o Ra, o ver, o ver, o ver, o ver. E como Deus, ele vê algo diferente, né? E agora, no chamado de Davi, né? Você tem Deus vendo algo além e agora você tem como se fosse Davi reproduzindo esse ato divino, né? De conseguir ver. Ele consegue agir de acordo com a força divina, então a força não é dele. E se a gente conseguisse admitir, tipo assim, não interessa se eu sou forte ou fraco, porque eu tô com Deus. Então a minha força não faz diferença nenhuma para ele. O que faz diferença para Deus? A minha disponibilidade. Se eu estou disponível para fazer o que ele quer, ele vai fazer o impossível, porque ele não depende de mim para fazer. Eu é que dependo dele para fazer. Gente, é com essa reflexão que a gente vai terminar o episódio de hoje. A gente agradece pela conversa, professora Chris. Muito obrigado pelo diálogo, pelos conhecimentos da arqueologia, do texto bíblico. Pedro, Duda, muito bom estar com vocês. O mesmo, Igor. Sim. Digo mesmo. Exato. E Professora... também dizer que isso aqui não pode ser o primeiro nem o último podcast com a Chris, né? Exatamente. Ainda terão muitos pela frente. Pro, alguma consideração? Não, acho que a gente fechou muito bem. Então, eu espero que você continue nos acompanhando nessa jornada pela arqueologia bíblica. Muito obrigado. Até a próxima.